Muitos crentes estão dormindo no ponto. Os dias que estamos vivendo é dias de trevas. Quando Jesus esteve aqui sobre esta terra, ele convidou alguns dos seus apóstolos para orar no monte. E ali, juntos pudessem vigiar, pudessem orar e buscar o poder dos altos céus. Jesus estava vivendo um momento sombrio naquele momento, aonde o céu estava inclinado, porque era um momento de decisão na vida de Jesus. Ei, precisamos buscar hoje intensamente o poder do Espírito Santo. O pastor Adolfo, ele traz uma mensagem impactante que com certeza vai abalar o seu coração, e aproveita para compartilhar essas informações maravilhosas para os grupos no WhatsApp, porque a mensagem é edificante, é forte e com certeza algo grande vai acontecer na sua vida após você assistir esse vídeo. Deixa eu perguntar para você. Está você fazendo uma leitura correta na realidade? Está você entendendo o que está acontecendo ao seu redor? As igrejas, os sites, os portais, os blogs cristãos estão cheios de pregações apocalípticas, de pregações escatológicas. Será que isso não diz algo para você? Ou você continua achando que está tudo como antes estava? Eu devo admitir o seguinte: nos últimos 3 ou 4 meses, eu ouvi mais pregação escatológica do que eu ouvi nos últimos 30 anos. Isso é impressionante. É impressionante. As pessoas reclamavam nos cultos presenciais, quando o sermão passava dos 40, 45 minutos. Hoje as pessoas ficam grudadas no sermão de 2 horas e estão atentas. As pessoas ficam em vigília das 6 à meia-noite, das meia-noite às 6, não reclamam, estão lá aprendendo. E você acha que está tudo normal? Se você acha que está tudo normal, é porque você não está fazendo uma leitura correta da realidade. Esse foi o problema dos discípulos. Se o que está para acontecer não tem importância, eu vou dormir. Dias atrás eu fiquei impressionado ao ouvir a resposta de um pastor, numa programação religiosa. Perguntaram para ele: pastor, qual a sua opinião sobre os últimos acontecimentos, sobre Covid-19, sobre pandemia, sobre quarentena? O que o senhor acha? A resposta me deixou estarrecido. Ele disse assim: isso não significa nada. O que importa é a pregação do Evangelho. Eu fiquei pensando, isso não significa nada. Será que esse colega pastor está cego diante do que está acontecendo? Será que ele não leu Mateus 24, que fala de sinais no mundo natural, sinais no mundo político, sinais no mundo religioso? Será que não foi capaz de perceber isso? Aí está o problema. Aí está o problema. Tem um extremo de achar que agora a vida é catastrófica e que tudo é catastrofismo. Mas tem um extremo também do sujeito que observa e diz: não, isso é normal. Quem faz uma leitura errada da realidade, assim como os discípulos, vai dormir. E o pior, vai se perder. Jesus ficou triste. Mas sabe de uma coisa? Os discípulos dormindo é claramente uma maneira de trair Jesus. Eu fico pensando que seria um crime sério punido com a morte se um soldado naquela época, uma sentinela, se colocasse a dormir no posto. Naquela época e hoje também. Os sacerdotes no templo, naquele período, que tinham a responsabilidade de ficarem acordados e observar as vigílias da noite, seriam considerados culpados de um crime grave se, quando tivessem que vigiar a casa de Deus, ao invés disso se colocassem para dormir. Se o momento e a tarefa eram importantes, eles teriam que ficar despertos. Era a hora de ficar acordado. Os discípulos foram nem um pouco amigos, não foram simpáticos, não foram empáticos. Jesus Cristo estava passando pelo momento mais sério, mais doloroso da sua vida. Nenhuma outra crise foi tão ruim como essa. Ele estava entristecido, de modo que ninguém poderia entender, ninguém poderia medir. No entanto, seus 3 melhores amigos, seus discípulos mais próximos, dormiam como se as circunstâncias fossem normais. Jesus estava enfrentando sua provação orando, e os discípulos enfrentavam a provação de Jesus dormindo. Que tragédia, que tragédia. Enquanto Jesus vendia Jesus por 30 peças de prata, os 3 discípulos vendiam-se ao sono de graça. Ao menos Judas,
o traidor foi capaz de cobrar. Os discípulos traíram Cristo de graça. Os seus 3 melhores amigos. Ellen White, comentando este trecho, diz o seguinte: estivessem os discípulos buscando refúgio em Deus para que as forças satânicas não prevalecessem sobre eles, e Jesus se teria sentido confortado com a firme fé deles, mas não deram ouvidos à repetida advertência: vigiai e orai. Eu fiquei impressionado com essa citação. Deixa eu explicar 2 coisas aqui. Além dos discípulos pegarem no sono porque não entendiam o momento, sabe o que aconteceu? As forças satânicas, o diabo induziu os discípulos ao sono. Que coisa terrível, que coisa assustadora. Muita gente está dormindo porque não está entendendo o que está acontecendo, mas não é só isso. O diabo está colocando muita gente para dormir, para não ser capaz de compreender o momento que vivemos. Por isso, o alerta de Cristo é sumamente importante. Fiquem aqui e vigiem. Os discípulos pegaram no sono porque não entendiam a situação, não foram capazes de ler o momento. Mas os discípulos dormiram porque o diabo os fez dormir. O diabo sabe que tem pouco tempo. O diabo está assustado. E ele, no grito do afogado, não quer se afogar sozinho. Ele quer levar muita gente com ele. E, se possível, os melhores. Aqueles que são mais amigos de Jesus Cristo. Falemos um pouquinho sobre o desastre espiritual de Pedro, porque se você notou no verso 40 que eu li agora há pouco, diz assim, ó: voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Preste atenção. E disse a Pedro. Essa frase fatídica, então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Essa pergunta de um amigo que se sente traído, decepcionado, chateado, desapontado, essa pergunta não foi dirigida aos 3, embora simbolicamente foi dirigida aos 3, mas Jesus se dirige pessoalmente a Pedro. Sabe por quê? Porque quem tanto fala, um dia vai ouvir. Quem tanto fala, um dia vai ouvir. Pedro estava disposto a tudo, pelo menos na teoria. Não, eles vão te abandonar, eu não. Eles vão te desapontar, eu não. Eles vão te trair, eu sou forte. No dia em que ele mais precisou, Jesus, o grande amigo Pedro estava dormindo. Quem tanto fala, um dia vai ouvir. Quem tanto fala, um dia precisa ouvir. Pedro, que se vangloriava tanto de sua coragem, que dissera que morreria com Jesus, agora nem sequer foi capaz de ficar acordado. Sua coragem se limitava às palavras e às ações terrenas, mas a queda de Pedro, irmãos, o sono que o dominou, tem uma longa história. Podemos identificar a tragédia em 7 passos. Primeiro, o primeiro passo foi dado no dia anterior, quando os demais discípulos disputaram sobre quem deles seria o melhor. Isso é narrado em Lucas 22, 24. E portanto, quem é mais digno de distinção? Quem é especial? Quem é aquele que vai ser favorecido? Quem é aquele que vai receber as honras e as glórias, as melhores honras e glórias de Jesus Cristo? Pedro estava metido nessa discussão desnecessária. Mas aí começou a sua tragédia. Segundo passo, na noite que se seguia, ele desconsiderou as advertências de Cristo sobre o perigo que o circundava. Um sentimento de suficiência própria dominou seu coração. Ele se sentiu imune aos riscos, ele se sentiu imune às tragédias espirituais. Ele ufanamente disse: não, ainda que seja necessário morrer, eu vou morrer pelo Senhor. Mateus 26, 35. Terceiro passo da tragédia de Pedro. Algumas horas mais tarde, estando no Getsêmani, em lugar de velar, em lugar de vigiar, em lugar de orar, ele se permitiu ser dominado pelo sono. No momento de grave crise para o seu amigo, no momento de grave crise para a igreja, pegou no sono, indiferente à realidade que assolava o momento. Quarto passo da tragédia: enquanto dormia, seu sono foi interrompido pela marcha dos soldados que vieram prender Jesus Cristo. Atônito, Pedro vê o seu mestre sendo preso, sendo aprisionado. Impensadamente, diz o texto, diz a narrativa, que ele pega na espada e corta a orelha de Malco, demonstrando mais uma vez que ele estava em desintonia. Ele não estava sintonizado com o momento e nem sequer considerava a capacidade e o poder de um Deus onipotente.
Quinto passo da tragédia, ele segue Jesus de longe, expondo-se aos perigos de quem não assume compromisso para ficar perto de Jesus Cristo. Sexto passo da tragédia, ele assenta-se, diz 22, 25, à roda dos escarnecedores, para não parecer santo demais, para não parecer perfeito demais, para não parecer bonzinho demais, assumir os inimigos de Cristo. Sétimo passo da tragédia, ele se deixa dominar pelo medo em vez de confiar na provisão divina. Não estranha então, irmãos queridos, não estranha que Pedro tivesse dormido quando devia estar desperto. Pedro se envolveu num drama jamais imaginado. Poderia ter sido diferente se ele apenas estivesse vigiando. Que Deus te abençoe, ficamos por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixe o seu comentário, respeitando os demais irmãos e amigos aqui nos comentários também. Se inscreve no canal porque aqui é um canal de informação, é um canal que vai edificar a sua vida espiritual e é um canal que traz informações importantes para a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe.